Oi, gente! Mais uma vez eu volto aqui. Agora, atendendo a pedidos, eu fiz uma enquete no YouTube perguntando que conto que vocês quisessem que eu analisasse, que eu comentasse um pouco do Edgar Allan Poe. E o mais votado foi o querido Gato Preto. Coincidentemente, na mesma época em que o nosso querido ator Chadwick Boseman faleceu e deixou aí como uma das maiores representações do seu trabalho o Pantera Negra. Eu apresento a vocês então a minha Panterinha Negra, o meu Panterinha Negra, o meu Gato Preto, o meu T'Challa, ou na verdade Gorila, o Dylan, ou até mesmo Edgar, a gente ainda não decidiu qual que é o nome dele. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que ele não vai me matar. Ele é beijável, ele é cheiroso e ele é muito fofo. Publicado em 1843, Gato Preto é um dos contos mais famosos, mais célebres, mais celebrados do escritor estadunidense Edgar Allan Poe. É um dos contos que faz parte daquela coletânea, daquela antologia que ele mesmo publicou intitulada Histórias Extraordinárias, justamente pelo seu teor. É uma narrativa que apresenta o narrador em primeira pessoa e é um sujeito um tanto quanto esquisito. É um sujeito um tanto quanto controverso, perturbado. Nota-se que a perturbação dele atingiu graus elevadíssimos. E ele começa o conto dizendo assim: para a narrativa sumamente extravagante e contudo sumamente trivial em que tomo da pena, não espero nem peço crédito. Então nós temos um sujeito que tem a consciência de que ele está num grau de afetação, num grau de loucura tamanho, né, que é possível que a gente o tome simplesmente por um paranoico, um louco que está tendo pesadelos, que está tendo algumas confusões. Mas o que acontece de fato nesse conto? E por que esse conto é tão importante? Para além do prazer, do deleite que ele nos oferece, por a gente ver uma narrativa tão mirabolante, por a gente ver uma história tão perturbadora, porque é um conto com as suas relações de causa e efeito, de ação, de acontecimento muito interessante, há alguns elementos nesse conto que merecem reflexão. Primeiro que a gente tem uma das realizações mais marcantes do Poe no sentido de aliar o racional ao fantástico, que é algo estratégico das narrativas desse escritor. Por que isso acontece? Quando a gente se baseia, retoma a teoria proposta em filosofia da composição, a gente percebe que nos contos fantásticos, apesar do Poe trazer o elemento sobrenatural, pender para um elemento sobrenatural, para um macabro, há sempre explicações racionais para tudo o que acontece dentro das narrativas propostas pelo Edgar Allan Poe. E dentro de O Gato Preto a gente tem um conjunto de relações e de associações que ele mesmo fala. Em vários momentos ele fala assim, parece que há coincidências, parece que as relações de causa e efeito entre os acontecimentos nos leva a interpretar como uma coincidência ou simplesmente interpretar de uma maneira supersticiosa. Primeiro ele faz a menção, né, de ele como a mulher dele são apaixonados por animais, né, eles adotam vários animais, cães, pássaros, peixes e o gato preto, o belo gato preto grande chamado Pluto. E aí a mulher dele comenta uma superstição que ela conhece, que associa os gatos pretos às bruxas, né, como se os gatos pretos fossem encarnações de bruxas encarnadas. Ele em vários momentos não quer dar crédito a isso, não demonstra dar crédito a isso, né, dar atenção a essas superstições. No grau extremo de loucura dele, parece que ele fica tentado a isso. Outros incidentes, outros eventos vão acometendo a figura desse personagem, como por exemplo o alcoolismo, que vai transformando a personalidade dele, o caráter dele cada vez mais irritável. Todos esses acontecimentos que são elementos da realidade, que são elementos racionalmente explicáveis, cientificamente explicáveis para uma mudança de comportamento e para a série de incidentes que são narrados aqui nesse conto, são ferramentas, são elementos narrativos muito bem utilizados pelo Poe, mas que deixa o narrador em primeira pessoa um pouco confuso. Ele já é confuso. O fato de ser narrador em primeira pessoa, narrador personagem, já nos faz desconfiar dele, né? A gente não deve comprar 100% a história que ele traz, porque a gente tem uma perspectiva, apenas um lado da história, e ele é um criminoso, ele cometeu um assassinato. E ele tem no histórico dele, uma série de outros pequenos crimes, pequenos delitos que ele cometeu, que só reforçam o quão é hediondo o caráter dele. Ele reconhece isso. Então, muitas vezes, a gente precisa ter um pouco de cuidado com o narrador personagem, porque muitas vezes ele puxa a sardinha pro lado dele mesmo. Mas esse narrador, embora ele se mostre muito confuso, titubeante diante dos eventos, diante dos fatos que estão acontecendo, parece muito querer pender pro sobrenatural, pra uma interpretação sobrenatural, no final das contas ele só traz elementos que permitem justificar racionalmente todos os incidentes. Então ele vive nessa casa com a esposa, ama os animais, tem um animal favorito que é o Pluto, esse gato preto gigantesco, é muito amável, ronrona, né? Quem cria gato sabe o quanto é gostoso quando a gente coloca a mão nele, acaricia ele, ronrona, ele se delicia com a atenção recebida.
recebida. Só que ele começa a ter esse caráter, esse ânimo perturbado, esse espírito perturbado por conta do alcoolismo. Vai ficando cada vez mais irritável, mais irascível, a ponto de simplesmente repelir o animal bruscamente, arrancar o olho do animal, o animal começa a fugir dele, principalmente porque vai ficando mais velho, e gatos, quanto mais velhos vão ficando, mais liberdades eles vão tomando, porque eles sabem que eles ocupam um espaço que é especial e que é importante mesmo. São animais, inclusive, muito altivos, né? Animais que nos ensinam muito sobre como amar e não esperar nada em troca, porque eles não são tão servis quanto outros animais podem ser. E isso vai irritando cada vez mais esse narrador que não revela, que não se nomeia, a ponto de simplesmente ele matar o gato. Tempos depois, ele passa por uma situação acidental, a casa dele é incendiada, mas ele conta tudo, a casa dele pega fogo, né, espontaneamente, combustão espontânea. Ele na verdade narra como se fizesse parecer isso. Ele quer deixar o leitor confuso também. O leitor pende. Será que isso aconteceu por justificativas racionais? Ou será que realmente existe uma força maligna operando, atuando ali, né, sobre a vida daquele narrador, daquele sujeito? Será que realmente existe uma força maligna, demoníaca, que está atuando e que está sabotando, comprometendo todos os planos da vida dele e os não planos também? Enfim, ele parece nos induzir a isso. Até chegar um momento, né, depois de ruína total financeira por conta do incêndio da casa, ele tem que morar numa casa muito mais humilde, muito mais em estado mesmo de degradação, de miséria, de abandono, ele e a esposa, e ele continua a frequentar tavernas, como ele fala, ele continua a se entregar à bebedeira, até que numa dessas tavernas em que ele se encontra, ele acaba coincidentemente, é muito interessante usar esse advérbio, né, coincidentemente, nós somos meio que induzidos, né, a pensar, a interpretar dessa forma, ele se depara com um novo gato preto, muito parecido com o anterior, um gato preto, grande, robusto, muito carinhoso, que ronrona facilmente, que se delicia com a atenção recebida por ele, e ele fala pro dono da taverna, eu quero esse gato que apareceu, eu quero levar, e o taverneiro fala, olha, pode levar, ele apareceu aí agora, por acaso. O gato o acompanha até a casa dele, já o seguindo, já meio que o adota, né? Porque é isso que os animais de estimação fazem, né? Não é a gente que os adota, são eles que nos adotam. E ele acompanha esse homem que, durante um tempo, momentaneamente, ameniza o seu temperamento, ameniza o seu caráter, até voltar tudo de novo, à medida que o gato parece desafiá-lo mais. Parece que o gato tem consciência de estar desafiando. Isso tudo é o que a narrativa desse narrador-personagem nos mostra. Essas afirmações que eu faço aqui não são afirmações definitivas, afirmações certeiras. São possibilidades que a gente adota, que a gente toma a partir da leitura, porque o narrador meio que nos induz a acreditar nisso. O desfecho é trágico, o desfecho é muito macabro, tal como os contos do Edgar Allan Poe realmente propõem. Presença da mulher morta, do assassinato, do corpo, do cadáver que é ocultado. Mas vem o segundo ponto do porquê esse conto do Edgar Allan Poe ser tão importante para a nossa cultura, para o nosso imaginário, é que no movimento de autossegurança e autoconfiança, esse narrador-personagem se denuncia, ele se sabota, como um espírito mesmo ambíguo, um duplo, um próprio antagonista, né? Dele se projeta um antagonista que volta contra si mesmo. E ele não se reconhece. Assim como ele disse que não se reconhecia nas ações violentas que ele praticava antes, ele também não se reconhece aí, nesse se entregar. Ele mesmo se denuncia, tudo ficaria muito bem, mas ele abusa da boa confiança e da boa vontade que está depositando sobre si mesmo e acaba se denunciando, e ele começa esse conto já condenado à morte. Ele está preso e está esperando a morte. Então a gente já sabe meio que o desfecho do conto. Esse cara está às portas da execução da pena capital. Por que é tão importante esse duplo, né, que sai de dentro dele? Ele mesmo se denuncia, né? Ele se sabota, ele se compromete. Isso está relacionado a uma leitura que o Freud fez na virada do século XIX para o século XX sobre essa ambiguidade da natureza humana, da alma humana, que transita entre o familiar e o estranho. Inclusive o texto do Freud em que ele vai falar disso leva o título de Do Estranho. Em alemão é Das Unheimliche. Esse an, então, é um prefixo de negação, Heimlich é familiar. Então seria o não familiar. É que muitas vezes a gente se depara
com ações de nossa parte, de nós mesmos, que nos espantam. Tudo aquilo com que a gente convive diariamente, que faz parte da nossa rotina, muitas vezes pode se tornar estranho. Já aconteceu com vocês de repente falar algo ou reagir a certa situação que vocês jamais imaginariam que isso faria, que isso aconteceria? Ou simplesmente despertar no meio da madrugada para ir ao banheiro para tomar água e ver o seu reflexo refletido em alguma superfície que possibilite isso, ou o próprio espelho, e se assustar com o que vê, mesmo sendo você mesmo o rosto com o qual você está familiarizado desde que você nasceu? Tudo isso faz parte dessa discussão que o Freud propõe e que está ligado mesmo a certas forças, a certas instâncias dentro da nossa mente, dentro da nossa personalidade que a gente não tem total domínio, né? A questão do inconsciente, por exemplo, a questão daquilo que foi guardado, que está escondido, que a gente não manipula mentalmente na superfície e que às vezes isso vem e nos assombra, né? Que a gente às vezes não consegue manipular. Então esse conto, assim como outros contos do Edgar Allan Poe que tratam, né, da questão desse duplo, o familiar que se torna estranho. É discutido, né, em William Wilson, por exemplo, em O Coração Denunciador ou Coração Delator, por exemplo, também a gente tem essa discussão. Inclusive, o Edgar Allan Poe tem um conto muito ensaístico em que ele fala disso, que chama-se O Demônio da Perversidade. O Poe nomeia isso como o Demônio da Perversidade, porque, lógico, ele estava ali na primeira metade do século XIX, 1843. O Freud já está quase 50 anos depois, ele está na virada do século XIX para o século XX, e ele, com base em boas leituras na literatura, Poe foi uma das leituras que ele fez, embora ele nesse texto ele não nomeie claramente que leu Poe, mas a gente percebe que há esse diálogo, né? Essa ligação, essa correspondência entre a proposta do Edgar Allan Poe, que ele faz teoricamente, né, de uma maneira, digamos, despretensiosa, porque ele era apenas um escritor literário, com o que o Freud propõe na sua teoria e na sua análise psicanalítica. E nesse conto mesmo, ele fala do que é esse demônio da perversidade. Há o conto que tem o título, e aqui no Gato Preto ele também menciona. Ele diz o seguinte: mas esse sentimento em breve deu lugar à irritação. Então ele estava falando primeiro que ele tinha um ressentimento, tinha um rancor, tinha uma mágoa de ter machucado o gato, que ele arrancou o olho do gato, né, com um canivete. Esse remorso durou um tempo, porque logo o sentimento de ódio, de irritação, de desejo de praticar violência voltou. E aí ele diz o seguinte: esse sentimento em breve deu lugar à irritação. E então sobreveio, como que para minha ruína final e irrevogável, o espírito da perversidade. Desse espírito a filosofia não se ocupa. Contudo, não tenho tanta convicção sobre a existência de minha alma quanto tenho de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indivisíveis e primordiais faculdades ou sentimentos que orientam o caráter do homem. Quem nunca se pegou uma centena de vezes cometendo algum ato vil ou tolo sem nenhum outro motivo além de saber que não deveria? Não mostramos uma perpétua inclinação, malgrado todo o nosso bom senso, a violar essa coisa que chamamos lei, meramente porque a compreendemos como tal? Esse espírito de perversidade, como disse, veio para minha ruína final. Então, esse desejo de simplesmente ser um contraventor, né, de corromper, de romper, de quebrar as barreiras, num sentido mesmo criminoso, né, num sentido mesmo imoral, porque machucar, maltratar animais nessa época talvez não fosse crime como é hoje, né? É passível de penalidades, mas já era uma coisa imoral, uma coisa reprovável, né? Abominável maltratar um ser indefeso e principalmente um ser que só oferece deleites, só nos oferece a possibilidade de nos agraciar e de nos deleitar com a sua maravilhosa companhia. Esse conto, ele tem alguns pontos que estão para além do entretenimento, né? De que fizeram o Edgar Allan Poe um escritor tão pop, tão popular atualmente, né? Nesse século XXI, no século XX, no século XXI, é de perceber como ele construiu muito bem suas narrativas, de mostrar como uma coisa leva a outra, né? De como o encadeamento de fatos, de acontecimentos e de elementos leva a um grau máximo de loucura. E é a loucura desse indivíduo, é a loucura desse sujeito que faz ele perceber o mundo da maneira tão caótica. É aquilo, né, que eu já tinha dito em outros contos, como eu falei na Máscara da Morte Rubra, no próprio Corvo, na da importância do Edgar Allan Poe para a literatura de terror, porque ele ressignifica o gótico. Ele ressignifica o horror que vem do século XVIII. Até o século XVIII, o monstruoso, o macabro, a grande ameaça vinha dos ambientes externos, vinha dos bosques escuros durante a noite, dos castelos abandonados, mal assombrados, dos cemitérios. Agora não, no Edgar Allan Poe, e é por isso que é tão importante para as patologias mentais do século XX, o monstruoso e o macabro estão dentro da alma humana. E se der voz a isso, e se der espaço para isso, desenvolve e domina tudo vorazmente. Bom, gente, eu ia finalizar esse vídeo com um gato só, mas como vocês viram,
Eu sou uma grande apreciadora de Paul e de gatos, tá? Mas principalmente a participação especial hoje é dele, tá? O nosso querido Edgar. Ele agradece a atenção de vocês, agradece toda essa deferência que é dada aos gatos pretos. Gatos pretos são bons, gatos pretos são legais, tá? O preconceito contra eles é que é tudo uma bobagem. Não interprete nunca o conto do Paul como uma apologia a esse preconceito contra gatos pretos. É apenas uma obra de ficção que traz parte do nosso imaginário, da nossa cultura, com as quais estamos habituados. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Beijos e até a próxima. Lambeijos. Ai, pronto. Que luta. Nossa, a marmota soltou um peido. Soltou aqui. mesmo. Nossa. Do brabo.